Olá, família da Holândia! É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas. E que pessoa maravilhosa! E que pessoa linda! Meu Deus, como você é linda, Manu! E hoje a gente quer apresentar para vocês a Manu. Ela é estilista, fotógrafa e uma menina linda, maravilhosa. Que bom que você está aqui com a gente, Manu. E a mãe, a Léo. Sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Léo, por você nos apresentar a Manu. Obrigada por você trazer esperança para nós. Obrigada, viu, Manu? Obrigada. Sejam bem-vindas. Fala um pouquinho de vocês pra gente. Eu sou Manuela, né? Tenho 21. Eu moro com meus pais. Eu tenho 2 irmãos, né? A minha irmã mais velha, o meu irmão é mais novo. E eu sou a pessoa única da família. Que eu sou madrinha de 2 de afilhadas. Elas são Valentina e Laura. São filhas da minha irmã. E tenho uma nova namorada do meu irmão, que é a Juliana. E eu sou muito grata por ter a família por perto. E também tenho umas 2 pessoas especiais, que são meus pais, que sempre que me apoiaram, e desde sempre, que até hoje a gente trabalha de muitos anos. Então a gente tem bastante viagens, que a gente sempre faz. Então a gente viaja bastante. Que incrível! É tão bom ter pai e mãe, né, Manu? É gratidão. É gratidão, não é, Manu? É incrível. Aproveite sua mãe, aproveite o seu pai. Eles, eu tenho certeza que são maravilhosos. Porque você é uma pessoa maravilhosa. Então você é espelho deles. Sim. Não é? Que linda. Apresenta sua mãe pra gente. Essa aqui é a minha mãe, a Leonor, né? Então ela é empresária, trabalha como empresária como muitos anos. E ela trabalha bastante com meu pai. São casados, 33 anos casados. Uau! Parabéns! Parabéns bem com ela. Que Então- incrível! Fala um pouquinho pra gente, Léo, sobre a descoberta. Eu sou a Léo, mãe da Manu. Manu é minha única filha. Foi um desafio muito grande na época, porque meu marido era casado, se separou, a gente se encontrou, né? Estamos aí caminhando para 34 anos juntos. E num determinado momento, depois de 10 anos, bateu uma vontade muito grande. Ele já tinha 2 filhos, né? Bateu uma vontade muito grande de ter filhos, mas ele era vasectomizado, então o nosso desafio foi como ter, né, o bebê. E aí eu entrei num processo de reprodução assistida. E eu sempre costumo dizer, foram quase 5 anos de, né? Colocava os embriões, não dava certo, né, e tal. E eu costumo sempre dizer que eu acho que o processo da reprodução, ele me fez entender muito a vinda da Manu, porque todas as vezes eram embriões que eu colocava, não vingava e tal. E da última tentativa, que já era o 4º médico que eu ia, depois de 4 embriões, até porque tem uma ética médica, né, de quando você implanta os embriões nesses processos de reprodução, por isso que tem muito gêmeos, trigêmeos, né, quando você faz esse processo. E, na realidade, eu coloquei 4 embriões e só a Manu veio. Então, eu acho que ela realmente estava guardada pra gente, né, do jeitinho dela. O diagnóstico não veio logo no início, houve uma baita dúvida. Eu fiz todo o meu processo de reprodução, na época, num hospital aqui em São Paulo, né, no Einstein. E houve uma dúvida muito grande, né, se ela tinha ou não tinha. Eu confesso que na hora que ela nasceu, como hoje a gente sabe, conversa com tantas mães, todo mundo fala, né, que às vezes ou descobre mesmo na barriga, ou você descobre na hora que nasce, né, pelas feições. Eu tenho uma origem peruana, eu nasci no Peru, então acho que eu tenho um pouco esse lado meio indígena, né, olhinho puxado e tal. Então acho que naquele momento ali houve uma certa confusão. Mas eu saí do hospital sem saber da suspeita. Meu marido foi realmente um baita herói. Ele
quando ele recebeu O diagnóstico. Não, quando é ele nem recebeu a diagnóstico, né? dúvida, né? É. Ela nasceu dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, e era um domingo, e na segunda-feira o médico chamou e falou, olha, tá tendo uma dúvida, tem uma das pediatras que não tá muito certa, tem alguma coisa, Carlos, e na dúvida, a Léo não pode ir embora, né? Vocês não podem ir, é uma baita responsabilidade pro hospital e tal. Ele falou, mas do quê? Ele falou, síndrome de Down. Ele falou, uau, né? E aí ele falou, bom, mas e aí? Ele falou, não, tem um exame cariótipo, demora uns 15 dias, ele é super ligado no 220, ele falou, não, 15 dias eu não vou aguentar, vamos tentar conseguir antes e tal. Então eu fui embora do hospital na quarta, ele fez todo, como o nosso médico também era do hospital, então eles fizeram todo um esquema de que eu não ia saber nem da suspeita. E ela foi liberada de imediato. E a gente foi, Ah. o exame rodando, né? Só que o exame veio na quinta-feira, e quem me deu a notícia foi ele, né? E ele falou, olha, eu costumo sempre dizer isso, eu acho que ele foi uma figura, né, muito importante no processo, porque você... É um choque, a gente não se prepara realmente para receber um diagnóstico, né, de uma criança especial, e era um total desconhecido, porque eu costumo dizer, a gente naquela época, a gente não tinha o que hoje os nossos amigos que convivem há 22 anos com a gente, 21, perdão, a gente não tinha nenhum amigo que tivesse um filho Down, então eu não tinha referência nenhuma, o que eu tinha até era algo muito, muito estranho, porque era o que eu tinha aprendido em biologia, era o que, né, um pouco dessa até uma referência, assim, um pouco de mongolismo, né, pessoas que realmente não teriam condição nenhuma de nada, né? Desenvolver. Então, quando ele me deu a notícia, eu lembro até hoje, ele fez 2 movimentos que foram muito incríveis. Ele falou que ele não sabia o que era, mas que ele já estava bem aliviado por ele. Agora ele já tinha o diagnóstico. E que ele ia transformar a Manu na melhor Down do mundo. O que ele ia fazer, ele não sabia o que ele ia fazer. E eu lembro que, naquele mesmo momento, ele mandou um e-mail para todos os nossos amigos, para a empresa, para todo mundo, falando, olha, hoje a gente recebeu o diagnóstico que a Manu tem síndrome de Down. Então, a gente conta com todo mundo, a gente ama muito mais ela e tal. E esse e-mail eu projetei quando a Manu fez 15 anos, numa festa que a gente fez para ela, né? 500 pessoas no Palácio Tangará, black tie, foi o evento. E muita gente que estava na festa recebeu esse e-mail. Então, quando eu projetei aquele e-mail no Tangará, assim, minhas amigas falaram, você é uma danada, a gente tá aqui, Eu tô cadê o maquiador? arrepiada! Cadê o maquiador? Eu tenho que... né? Porque todo mundo lembrou, Que lindo. né? E é realmente, assim, uma descoberta a cada dia e algo que hoje eu não consigo olhar para a Manu se ela não tivesse o Down. Eu não sei nem como ela seria, né? Por tudo que ela trouxe pra gente, né? Eu acho que não é tanto o fato da gente ser especial, né? Por receber. Isso eu sempre escutei de todo mundo. Ai, você é uma família especial porque você recebeu uma criança especial. Não, eu acho que eu recebi um baita presente que trouxe muitas transformações pra gente e que nos ensina realmente, né? Que Todo dia. ser é muito mais importante do que ter, né? E todas essas coisas que a gente vem aprendendo. Então, tem sido realmente uma aventura muito incrível. A Manu é o centro da família, sem dúvida alguma. Sim. Ai, que lindo. Fiquei muito Nossa emocionada assim, Senhora. com tudo. Achei muito legal assim, o cuidado também do seu esposo com tudo, né? Assim, até a descoberta de diagnóstico. Como que é pra você, Manu, ter a síndrome de Down? Nossa, eu acho que é um papel que não tem doença. Então, acho que provavelmente que como as pessoas que têm Down, que têm uma coisa muito, como fala uma palavra que significa, que é gratidão. Gratidão. Porque a gente vê como quando a família aceita e a gente ama a síndrome de Down, que hoje a gente vê como que você fala com amor. Sim. Os nossos filhos, eles amam, né? Eu pergunto pra Mel, minha filha tem síndrome de Down também. A Mel, ela tem 4 anos. Olha É. só. E eu me emociono, porque assim, nós também nos assustamos, né, com a descoberta do diagnóstico, e hoje a gente sabe que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. E eu falo pra Mel, você tem a síndrome de Down, você ama ter a síndrome de Down? E ela faz assim, sim.
Porque a gente sente que quando a família aceita, que quando a família ama, né? Os nossos filhos, eles amam também. E é isso, né? A gente precisa se amar do jeito que nós somos, né? Eu acho que a gente como pais, né, a gente tem, eu não vou negar, eu acho que no início o que mais eu tinha preocupação era de que a Manu sofresse um preconceito, né, ela fosse olhada de uma forma diferente, né, e hoje, verdadeiramente, eu acho que o preconceito para mim, ele passa muito longe quando eu olho e enxergo tudo aquilo que ela é capaz de fazer, tudo aquilo que ela entrega para o mundo, né, de uma forma muito verdadeira, né, porque verdadeiramente eles são muito verdadeiros, né. Então eu confesso que mas eu acho que é um processo para os pais, né, ter esse amadurecimento, crescerem junto com os filhos. Eu realmente, quando ela fez, eu tenho uma empresa de turismo há 30 anos, meu marido e ele tem um negócio que é muito maior, o meu é mais corporativo, luxury experiences, né, muitas viagens de experiências de luxo, mas isso também foi uma coisa que eu acho que fez, porque a palavra estimular foi a palavra que chegou, ficou, e a gente entendeu que isso realmente traria para ela, né? Mas não só o estímulo, eu acho que é o aceitar, né? Não segregar, deixar ela ali de uma forma muito natural, para que ela realmente circule e ela entenda, né, que o mundo é isso. Eu acho que o fato da gente mexer com viagens para ela tem sido, né, uma constante, porque até hoje a gente faz muito isso. A Manu já viajou por muito lugar aí, por esse mundão. E eu sempre tive muito orgulho de chegar com ela, de apresentar, me batizou em Israel, levei ela para conhecer, né, Manu, a casa de Anne Frank, expliquei para ela o que é. A gente acabou de voltar de uma viagem do Japão, que a gente ficou 20 dias, fomos para a Suíça agora. A gente faz muita viagem também, mãe e filha, né? Mãe e filha. Que delícia. Então, isso é muito legal. Então, acho que o aceitar e mostrar para o mundo realmente não segregar. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Nossa, Léo, desculpa, amiga. Não pode falar. Você falou uma coisa e você pegou num ponto tão importante. Tem tantas mães que sentem vergonha dos filhos pela síndrome de Down. Que triste isso. É muito triste. É muito triste. Então, a gente já deixa aqui as suas palavras, sabe? De você mostrar a Manu para o mundo. A Manu é linda. Ela é capaz de tudo. Ela é maravilhosa. Eu falo sempre, né, também, que a minha alegria é eu andar com meu filho. A minha alegria é o meu filho entrar primeiro. Depois você pode me olhar. Mas primeiro você olha para o meu filho. E levanta a cabeça também. É verdade. Quando você olhar para o meu filho. Né? E eu acho que esse também, né, Manuzinha, é um aprendizado, porque a Manu hoje, ela circula dentro de um contexto, né, que não existe o preconceito. Ela se relaciona muito bem com pessoas negras, ela se relaciona muito bem com a diversidade, temos amigos que são, né, homossexuais que estão ali. Então, eu acho que é algo que verdadeiramente a gente entende que tem que estar ali, tem que estar presente, tem que estar pertencendo a tudo isso, né? E dentro do nosso trabalho, ela também atua bastante, porque ela já fazem 4 anos que ela abre o maior fórum de turismo, abre sendo mestre de cerimônia, abrindo o fórum para 2.000 pessoas. Esse ano ela fez um duetinho lá com a Luísa Trajano, que é muito amiga da gente, a Lu adora ela. Então, assim, isso eu acho que é legal. É você entender que eles, né, são o quê? Capazes. Que linda! Eu queria perguntar sobre viagem, porque a gente sabe que em alguns países existe muito preconceito, por exemplo, Portugal, né? E lá, né, o aborto, enfim, ele é sugerido várias vezes, inclusive as pessoas, muitas pessoas, a gente tem hoje mães que elas recebem o diagnóstico lá em Portugal e os pais que são de lá já não aceitam, ou os familiares querem que abortem e tal. E aí eu penso, como chegar com a Mel em Portugal? E você sente essa diferença? Você sentiu esse preconceito em outros países ou não? Então,
eu vou te falar um pouco de Portugal, porque é um destino que eu vou muito. A gente tem amigos lá, inclusive estamos indo agora em agosto para Portugal de novo. E é surpreendente isso que a gente fala especificamente de Portugal, porque Portugal está do lado da Espanha. E a Espanha, eu tenho o meu marido é espanhol, a gente também vai muito para a Espanha porque tem a família lá. A Espanha, eu diria para vocês que foi um país assim que me surpreendeu muito nessa questão de como eles referência, trabalham né? muito bem a inclusão. Então é surpreendente, eles não, porque eles são muito unidos, Espanha e Portugal. E então eu fico até surpresa com isso, porque em todas as minhas idas eu realmente não tive esse sentimento, sabe? As pessoas muito acolhedoras, muito queridas. Na Espanha é legalizado o aborto? Não sei. Em Em Portugal. Portugal é. Em Portugal é legalizado. E na Alemanha Espanha? também. Eu acredito Acho que que a sim, Espanha porque não. O Clóvis veio aqui e falou que a Espanha é realmente referência. E eu acho que não. Eu acho que a Espanha não. Mas a Espanha, ela tem um modelo de inclusão que é impressionante. Inclusive, uma das câmaras que eu faço parte é a Câmara Espanhola, aqui em São Paulo. E é impressionante como eles têm esse olhar para, não é essa coisa de que, né, aqui a gente tem essa lei que acima de 100 funcionários você tem que aceitar. Tem empresas que aceitam isso de uma forma quadrada, né? E tem outras que verdadeiramente não querem saber se é 10%. Não, eu vou, naquilo que eu puder, a gente vai fazer. E a Espanha tem muito esse avanço. Então, é surpreendente, eu não tive essa sensação, tá? E eu estava muito preocupada agora na Suíça, porque o ano passado eu estive com a Manu na ONU, e na ONU, em Nova York, eu vi um relato de uma mãe da Suíça que ela falou, lá eu verdadeiramente daqui um pouco eu vou ter que mudar daqui, porque a Suíça tudo é muito perfeito. Então, existe uma imperfeição Sim. que a gente não consegue tratar. Ou vai para uma escola 100% especial, que é tudo que a gente não quer, É. né? É tudo que a gente não quer. Então, é uma discussão. Mas se falando de viagens, né? Sair do Brasil para outros países, você nunca sentiu o preconceito com ela? Não. E, inclusive, agora, voltando da Suíça, também não. No Legal. Japão, fiquei impressionada. A gente teve várias experiências, né, Manu? Foi. Você circulou bem lá, né? Que incrível. Ô, Manu, e como foi na ONU que você foi agora? Conta pra gente. Olha, Foi no na dia da síndrome de Down, né? Foi. É. Na ONU foi um sonho, né? Porque eu já fui uma vez na ONU, né? Então, foi pela primeira vez que eu fui para Nova York. Eu fui conhecendo um pouco melhor. Então, acho que para mim foi um sonho realizado. Um sonho foi muito grande. E então, a gente foi capaz de alegrias, né? Então, acho que para mim realmente foi um sonho que nunca falei assim, para sentar na cadeira e você lá sentado e os públicos lá sentados, lá olhando assim, não, foi muito boa. Que legal. Que E era o dia, experiência. Que era um né, da dia síndrome de Down. Foi importante, fantástico. Da síndrome de E esse Down. ano se falou muito de suporte, né, Manu? Foi. Do apoio, da rede de Da apoio. rede de apoio, que é né? essencial, né? Que Muito incrível. legal. E a Manu, você terminou os estudos? Sim, na verdade eu estudei na escola mais pública. Não, na Não, Mater Dei. No Mater Dei. No Mater Dei eu estudei eu entrei com uns 2 anos lá. Então eu tinha, que posso falar aqui agora, eu tinha uma melhor amiga minha, muitos anos, que eu não quero falar o nome dela, que a gente estudou muitos criança, né? A gente era bem criança, 20 anos, né? Com as irmãos já, Estudando na mesma escola? na mesma escola. Ah, Que legal. E aí, desde que eu comecei a entrar, os meus pais falaram assim, né? Vamos... Assim que eu tivesse nascido naquela época, eu não fui assim. Mas eu fui muito bem recebida de lá, então eu devo a minha escola como se fosse a minha segunda casa. que legal. Que demais Você ouvir gostava isso. da escola? Gostava. A escola foi bacana, Foi. então, pra você. Que legal. Porque É um sonho pra gente também, né? Encontrar uma na bela verdade, de uma escola. A maioria que
que os pais sempre falam, né? Que colocam os filhos para estudar. Sim. Então, realmente, a escola que ajuda para educar os filhos e os pais faz isso. Então, cada pai que educa os filhos, e isso que a gente veja assim que eu tenho aliás, é um projeto que a gente teve no primeiro ensino médio, que eu fui no terceiro médio, né? Que foi a minha primeira e última vez que eu ia sair. Falei, meu Deus, eu não consigo, não consegui ficar Apresentar? lá. Você foi a né? oradora. Você da foi a E classe. oradora. aí eu fui a primeira pessoa para escolher. Que legal. Então, e aí teve umas escolas que apresentam que na maioria você tem que escolher um dos padrinhos. E aí eu escolhi. Você foi Aí escolhida. fui escolhida Ah, para ser tá. a madrinha Que de um legal. projeto que foi tão assim especial. E a gente tem uma amiga, mas muitos anos, né, que é a Gabriela Cavalheiro. E ela tem uma filha, também tem Down também. E eu falei, olha, eu acho que seria ser ela como minha afilhada. E aí eu adotei a ela como se fosse a minha afilhada. Que Ah, legal. lindo. No último Manu. ano, Dia- eles tinham esse desafio de adotar crianças menores das classes para darem uma mentoria durante o ano todo. Boas práticas, dar dicas e Que tal. legal. E a Manu escolheu a filha dessa nossa amiga, ela é diretora da Universal Studios no Brasil, muito querida. E a gente conseguiu que ela entrasse nessa escola junto, né? E aí a Manu escolheu a Malu, né? É. A Manu escolheu a Malu. É, E você que também é lindo. madrinha. Agora, essa foi por escolha, né? E também sua irmã tem 2 meninas. Tem. E você também é madrinha das 2 meninas? Olha, é engraçado que a gente dizer assim que as crianças têm. E elas são as pessoas especiais. A minha irmã, ela, como mãe agora, tornou uma mãe assim tão maravilhosa que eu falo assim, que eu até Ah, me emociono Emocionada. assim, falar da minha irmã, que a minha irmã é mais velha e ela, desde o início, ela engravidou da minha primeira afilhada, que é a Valentina, tá com uns 6 anos. Olha. E a mais nova tá com uns 3. Então é uma honra eu poder ser a madrinha de ser as duas. Então, eu acho que essas duas. Desculpa. É uma honra delas ter você como madrinha, viu? que linda. Linda. É uma bênção de ter filhos. Que Então, coisa Então, de linda. teria uma mensagem para as duas, para elas. Valentina, Laura, sabe que eu sou muito feliz por ser a sua madrinha. É um privilégio ser a sua tia. É um momento, desde que eu vi você assim, criança, e vocês são as pessoas especiais para mim. Amo vocês. Que lindo. Maravilhoso. A minha filha vai fazer 3 anos, agora em junho. Chama Laura também. E tem síndrome de Down. Eu tenho 3 meninas. E a Laura é minha mais novinha. Eu sou mãe do Luca. E Luca também veio de FIV. Olha só. Eu falo que mãe de FIV, ela é mãe especial 2, 3, 10 vezes. Porque é algo que nós sonhamos tanto. Ó. Você que fez FIV, você vai entender. Sim. Nós tentamos tanto. É tanto hormônio. É muito hormônio. É muita luta para chegar até eles. Que quando você recebe um diagnóstico, aquele diagnóstico ele fica pequenininho, mas ao mesmo tempo vem o medo, né? O medo de um desconhecido. Só o medo do desconhecido. Porque o amor, ele é... Que coisa, né? Eu falei, mas que amor é esse, menino? É um amor muito grande, Manu. É uma coisa muito incrível que a gente tem por vocês. Você foi muito desejada.
Foi Você é uma mesmo. pessoa maravilhosa para os seus pais. Então, e eu falo isso pro meu filho todos os dias. Filho, você foi desejado, você foi realizado, porque eu realizei um sonho. Deus me deu você e eu disse ok. Você me aceitou e eu te aceitei. Então, agora é a gente viver, a gente fazer desse mundão aí um mundo que pertence a mim, a você e a todas as pessoas com síndrome de Down. Seja ela de FIV, seja ela de método natural, mas eles são amados sim. Você é uma menina muito linda, muito amada pelos seus pais, desejada. nós, né? E por nós agora. Você é maravilhosa. As suas afilhadas devem te amar muito, tenho certeza. E aproveita, porque cresce muito rápido, viu, essas crianças? Passa. Ô, Manu, e quando você nasceu, sua mãe não tinha muita referência. Hoje a gente tem você como referência, né, a Alice, muitos outros influencers. Obrigado, porque aí a gente se espelha, né, para os nossos filhos ficarem, crescerem igual vocês. E me conta hoje, depois que você saiu da escola, o que você faz? Você tem um namorado, né, que você pode Sim. contar pra gente? Você trabalha também? O que hoje você faz? Olha, eu trabalho também como influencer, né? Então, eu comecei desde os meus... Eu tinha com uns 14 anos, quando eu completei. E eu fazia muitas comerciais, né? Eu desfilava, assim, também. Algumas pessoas... Nossa, mas, né? Que legal, né? E que você já começa a desfrutar um pouco mais, conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Então, acho que para mim foi um privilégio, né, ser escolhida. Então, pela pessoa que você começa a conhecer um pouquinho mais. Então, boa dica que você falou agora. O que você falou, eu acho que para mim, como fora dessa área de profissional, eu acho que para mim é mais importante ser influencer e ser real, que para mim é muito bom. Você gosta, então? Fala de e a tua sempre. coleção de roupa que você quer desfilar em Milagres, que você quer criar? Esse momento que agora que eu estou começando a fazer agora, comecei a primeiro rabisco, foi junto com as minhas duas avós. Minhas duas avós, que eu posso falar, é a avó Rosa e a Marisa. E falei, vó, eu quero ser estilista. De muitos assim, né? Eu comecei a rabiscar os rabiscos, até hoje que eu comecei. Aí eu falei, vó, olha aqui, ó, como tá, né? Como tá indo, né? Aí eu falei, nossa, né? Que legal, né? Que nossa, né? Que alegria, né? É muito orgulho, né? De ver a neta começar a Muito. ter um desafio que você possa conhecer um pouco melhor como que é ser estilista. Então, eu acho que para mim seria melhor para conhecer melhor. Eu sigo você no Instagram e eu vejo seus rabiscos. Eu sigo Muito também. lindo o seu Eu- trabalho. Eu sempre tenho o meu lado de artístico, né, que eu conto para todos os amigos. Você olha, aqui tem a minha pastas. Então eu faço umas horas lá pintando, faço umas horas até hoje. Que legal, Manu. legal. Você quer fazer moda? Ou Quero. quer Ela fazer? fez, né? Eu Você fez o fiz, curso de desenho. mas eu fiz alguns trabalhos. E ela, como a minha mãe disse que um dia assim, você vai ter sucesso. Sim, Com eu certeza, tenho a minha a gente tem certeza, certeza sim, mãe. disso. Aí eu falei pra minha mãe, assim, mãe, eu quero virar estilista. Sim, uma grande amiga nossa, que mora em Milagres, que é uma vizinha nossa, que é da nossa família, que é a Marta Medeiros, lá de Milagres, que a gente tem muito contato, né, com a família dela. Então, ela só trabalha de rendas nascenças, né? Então, isso que apresenta um novo lar. Então, acho que pra gente é muito precioso trabalhar com ela. Ela Então, quer fazer uma ela coleção faz com você. coleções comigo. Que lindo. E esse ano a gente vai fazer um projeto meu, que é um desfile. Vai ser lá na minha casa, na Vila Manu Milagres.
Então a gente vai fazer um desfile. Já pensou? Eu já tô imaginando, sabe o Assim. quê? Manu, Deixa eu ver o que a Ana tá imaginando. Deixa eu já Ai, eu tenho medo de ouvir, não é? Manu, ó, uma missão pra você. Já rabisca lá, não deixa de fazer roupa pra menino, hein? Por favor. É mais difícil, Porque eu viu? sou mãe de menino. Fofo. Faz um macacão muito estiloso. E aí, nessa sua primeira coleção, você colocar algumas crianças com síndrome de Down para Não, desfilar. só Não, serão só Mas que- que coisa mais Eu tô linda só vai vendo ser. como seria um momento mais especial pra gente. Agora, trabalhar de moda é muito difícil. Então você tem que começar a ver as pessoas que nossa, né, que legal, né, que bacana, tal. Nossa, você tá bem bonita assim. Ai, essa aqui não tá legal. Então não tem que mudar de visual. Então você tem que fazer uma grande mudança Sim. para se apresentar como Isso uma mesmo. nova Uau, Manu, mulher. você acha que nós estamos apresentáveis aqui, ó? Pode ser sincera. Estamos Ainda bem que eu apresentáveis? tô só de Sim, camiseta. tá bem. Tá ótimo. Cabe todo mundo no mundo. Tá, Sabe, todo mundo do mundo. É isso Ai, aí. que demais. E Mas você também é fotógrafa, né? Sou. Eu comecei a fotografar com os meus 4 anos, desde criança. Eu era bem criança, assim, eu ia fazer aniversário. E a gente tem uma casa lá do campo, né, que há muitos anos lá. E comecei com uns 4, falei, nossa, ia lá com a minha câmera pequenininha lá, fotografando com as pessoas, colocava a minha família, colocava os amigos. É muito bacana a gente fotografar os amigos e família também, Sim. né? Então, isso E você que é tem mais um legal. álbum lindo um- que ela fez na África. Que lindo. Ai, que legal. demais. Sério? Ela foi lá Ela na que, África. você que numa fotografou. viagem, quando eu vi as fotos, eu falei, gente, que Nossa. sensibilidade do olhar, né? A Do África tem uma ângulo. coisa muito linda que é a luz, né? Você Da luz. é impressionante o Que pôr do sol e o sunset, né? Quando ele Sim. se põe, é um negócio incrível lindo. com os animais. Ela realmente fez Tem umas mulher. fotos muito incríveis, muito Foi. legais. Vocês gostam bastante de viajar, né? Eu, quando eu era solteira, eu viajava mais. Mais mesmo. Eu viajei muito pelo mundo afora. Uma vez eu até contei aqui, né, que meu pai ainda era vivo. Eu resolvi que eu queria ir para Disney, depois de velha. Eu tinha ido para Disney, mas eu queria ir para Disney Tá certo. depois de velha. Aham. Aí eu falei, pai, tô vendendo esse carro aqui, ó. Era um carro que eu tinha. Era um carro que eu tinha. E o meu pai não sabia por que que eu tava vendendo o carro. Falei, pai, eu quero vender esse carro. Era um carro que valia, acho que 18, 20 mil na época. Aham, aham. E aí era o dinheiro que eu precisava para ir para Disney. Aí meu pai falou assim, tá bom, então eu vou colocar o dinheiro na conta e vou te dar um cartão de crédito. E ele ficava controlando, eu lá viajando e ele me Controlando controlando. o cartão. Ana Paula, você já gastou 6 mil. Eu falei, tudo isso! Mas enfim, por que que eu tô falando isso? Eu também amo viajar. E eu queria saber, Manu, qual país que você viajou, que você mais curtiu, que você mais gostou? Nossa, foi várias. Qual fiz- viagem que você fez que você mais gostou? Olha, foi mais impressionante foi a África. Sério? Porque na África eu não sabia o que era a África. E eu tinha com uns 14 anos e eu completei 13 anos lá. Sim. Então, e aí completei, né? E aí falei, nossa, mãe, né? Que coincidência, né? Porque vamos completar meus 13 lá. E aí eu fiquei mais feliz, né? Por passar, assim, a aniversário numa viagem, assim, Na África? na África ainda. Incrível. No meio da savana, No meio né, da Manu? savana, Que assim, lindo, mas aquele foi- safari, que coisa mais linda. Nossa, foi muito Então a África inesquecível. foi genial. E vocês conhecem a Austrália? Não, ainda não. Sério? Sério. Ah, eu conheço a Austrália. Ah, tá na nossa... Eu conheço. Mentira. Gente, eu conheço a Austrália porque meu marido morou lá. É só por isso. É só por isso. Mas enfim, a Pamela, ela é poliglota. Ah, lá vem. Eu sabia que essa novamente. Toda... Eu não gosto de ficar falando A isso, né? As Pamela, minhas ela é viagens. poliglota. A viagem que ela fez
pra Argentina. Não. Vamos mudar de assunto. Mas, enfim, é tão gostoso tudo isso. E, Léo, o importante dessa nossa conversa, e o importante de ter vocês duas aqui nessa conversa, é a gente poder dar voz à Manu. O importante hoje, para nós, para o Daulândia, é a gente poder dar voz para os nossos filhos. Para a gente poder mostrar para esse mundão afora que eles são capazes. Que eles podem tudo. Sim. Eles podem ser estilistas, eles podem namorar, eles podem ser o que eles quiserem. E a Manu mostrou, né, ensina a gente que, assim, que ela chegou em lugares em que muitas pessoas não conseguem chegar. É isso. Então, o pai recebe um diagnóstico e fala, meu filho não vai isso, não vai aquilo. Gente... Ele vai E poder fazer tudo. Exatamente, né? E a gente pensa, eu tô transferindo tanto isso pro meu filho e eu cheguei nesse lugar, por que, né? Então, Manu, obrigada por mostrar pra gente. A Manu tem uma marca registrada em todos os momentos muito especiais da nossa família. Ela se expressa pra gente através de uma música que ela canta. Música. Dá uma palhinha pra eles. Que é do- Porque a música é alguma coisa também que ela gosta muito, faz 10 anos, toca bateria, né, Manu? É uma música muito importante na família, que sempre foi representada pra gente. Não, você trouxe isso pra Então, família, filha. Essa música não tem preço, não tem explicação. E vou dar uma cantoria. Com vocês, Manu! Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Tem uma festa na família que ela não... Não é isso, nem as E estrelas. não há nada pra comparar. A Pamela é ótima cantora. E as estrelas. Ai, amiga. Que linda, linda, Manu. linda. Eu canto essa música pro meu filho também. Eu não sou uma boa cantora igual a Pamela. Nem igual a Manu. Nem, Igual a a Manu canta. Mas eu não sou, mas eu canto pro Lucas sempre. E eu tenho certeza que ele também vai cantar essa música um dia. Vai. Ah, Vai gente, que delícia, né? Nossa. Que gostoso. Manu, queremos receber você aqui novamente. Depois você contar pra gente como é que tá aí a questão dos estudos, do trabalho como estilista. Trazer também o seu material pra gente mostrar, Claro. né? Mostrar para as pessoas e, de repente, depois um esboço de uma peça que já vai estar sendo montada. Se precisar de uma costureira, eu posso ver se eu tenho horário na minha agenda. Eu posso ver se eu tenho horário na minha agenda. Ai, Mas, que enfim, demais. sucesso, Manu. Obrigada. Sucesso. Você é maravilhosa, viu? Obrigada. Obrigada, Léo. Obrigada a você, gente. Que prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, né? E para vocês que são pais, né, mais jovens, esse ano eu completei 59 e o ano que vem completo 60. E uma das coisas que me emocionou muito foi olhar para tudo isso que a vida me brindou. É muito lindo. Não, é demais, Léo. Aproveita, deixa um recado para as mães, né, para os pais, para as mães. O que eu posso falar? Ter um filho com Down é trazer para a gente uma forma nova de viver, olhar para a vida. E amem muito seus filhos. Que abraça os seus filhos. Muito. É um grande, grande, grande presente da nossa vida, porque a gente é muito gratificado com tudo aquilo que a gente recebe. E eles são capazes, acreditem neles. Manu, Que deixa esse lindo. recado também. Olha, eu queria deixar uma mensagem para não esquecer uma palavra que cura, que abraça os seus filhos, abraça os seus pais. Então, isso que segura a bênção de uma criança que nasce com pureza e alegrias, com muitas forças, com muitas garras, que tem muito mais valioso
que transmite um amor tão verdadeiro que isso que possa ser mais ainda. Ama seus pais, ama sua família, valoriza seus pais, valoriza muito mais. Acredite nas pessoas que têm Down. As pessoas que não se importa que é racismo, autismo, é umas palavras que tem isso. Então, as pessoas que tenha que ter uma presença e um nome que é clássico. Então, isso que eu posso deixar a minha mensagem, mas falei muito. Ai, foi lindo! Me emocionei com você. Como que as pessoas te encontram no Instagram, Manu? É só acessar lá, pra procurar lá, @ManuBerrecht. Ixi, o pessoal... Depois o Felipe vai colocar. Coloca aqui embaixo, O sobrenome é o sobrenome Alemão. alemão. É, Mas o marido não gosta muito, porque ele gosta que use o Vasquez, que é o sobrenome pai. espanhol. É. Mas o Bernhoff é do meu pai, é alemão, é Muito do lindo. avô. é. Que lindo. Só Ai, muito deixaria uma obrigada. mensagem pro meu grande amigo meu, que tá me assistindo hoje. Agora, pai, essa é a mensagem que eu deixaria para você. Obrigada por ser meu pai. Obrigada por, além de que você é o meu pai, que eu poderia estar aqui até hoje. Obrigada por você me acreditar, por me aceitar como um pai que poderia ter uma filha assim como até hoje, que eu sou tão feliz por ter como um pai desses, um pai maravilhoso. Então, pai, obrigada por você me cuidar muitos anos e desde sempre. E até quando estivesse bem, estivesse você aqui do meu lado e me apoiando e me se orgulhando muito mais. Então é isso, pai, te amo. Sabe do Dia dos Pais? Sabe, você queria maturar Aí não o dá. Dia dos Pais, a gente já Aí, fez. Ai, amei. Gente, Todo mundo chorando. Todo Obrigada, Muito gente. obrigada, Amei meninas. demais. Obrigada.